Bom, hoje o tema é como gerar alfa em qualquer cenário, né? Eu acho que esse é uma coisa, um conceito que a gente usa muito, né? Geração de alfa, né? E aí eu gostaria de iniciar essa live com você falando um pouco sobre o conceito, né? Porque nem sempre as pessoas sabem efetivamente o que significa gerar alfa. E aí depois, se você puder falar um pouco de situações em que de fato a gente consegue fazer essa escolha e de fato gerar alfa. Se você puder também dar exemplos aqui para o pessoal ir acompanhando, eu acho que seria ótimo. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês. Sexta-feira, essa é a minha quarta live aqui na Expo. Eu vou tentar fazer isso para a gente ficar com material para todos os clientes de forma atemporal, então eu vou estar procurando falar muito mais sobre conceitos aqui. Também tem um lado muito pessoal que eu também vou estar passando mais do que o normal na live aqui. Essa, como eu falei, a quarta live, mas hoje também o mercado está subindo mais de 2% é sexta-feira, então as pessoas estão mais relaxadas, eu também. Então eu tenho certeza que a gente vai seguir bem. Primeiro, acho que a Isabel colocou bem, porque nem todo mundo exatamente sabe o que é alfa, né? Então, eu comecei a minha carreira no mercado financeiro, principalmente a minha principal formação foi no Pactual. Eu já fazia gestão de uma carteira própria desde a faculdade de engenharia, já fazia modelos de programação para a Bolsa também antes de começar a trabalhar, já tinha trabalhado numa área financeira numa companhia de petróleo, já tinha trabalhado na parte de gestão numa seguradora, inclusive gestão de ações, mas eu acho que a grande formação minha em termos de meritocracia, partnership, foi o Pactual. O Pactual foi a gênese que hoje é a BTG. Tá? Então, acho que foi uma grande escola de uma partnership e oportunidade. Tá? E ali, logo, a minha primeira promoção foi para montar a área de risco. E eu realmente sou um cara de sorte, né? Porque quando as pessoas ainda não olhavam muito sobre esse aspecto para risco, eu pude me debruçar. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos para ver as melhores práticas de riscos na Goldman Sachs, no Morgan Stanley. Meu começo ali era quase você calcular o que a gente chama de índice Sharpe, que não era olhado no Brasil. O índice Sharpe é o retorno ajustado ao risco, é um asset, tem que ser muito focado nisso. Nos anos 90, a gente começou a estruturar profissionalmente, criar uma outra empresa, que era a chamada Pactual Asset Management, né? A gestão de recursos do Pactual. E eu, com umas feras ali do Pactual, na verdade, eu me desloquei da parte, inclusive, de tesouraria para montar isso no Asset. A tesouraria era comandada pelo André Jacuski. Eu montei. Então, o Alfa, você tem uma maneira de... A gente avaliava outros fundos e avaliava a nossa performance. Então, uma maneira técnica, vamos dizer, é você ver no retorno do mercado, está aqui o retorno do mercado, vamos dizer que o mercado seja essa alta aqui, esse é o beta. Tá? O alfa é quanto adicional você consegue gerar. Então, o alfa, inclusive, se você fala no Excel, tem uma função alfa que você mede esse excesso de retorno, por exemplo. E, claro, tem outros modos quantitativos que a gente mede, inclusive o alfa dos papéis aqui na Alcano, um check quantitativo, também em relação a isso. Mas o alfa, eu gosto muito mais do alfa como o quantitativo que você pode medir, é como a gente faz análise aqui na Alcan. A gente tem todas as métricas quantitativas, se a ação já gerou alfa no passado, ou seja, ela continua gerando, se o fluxo de caixa descontado a gente acha que vai gerar alfa no futuro, nos cenários, mas também quando você olha os aspectos qualitativos, aí você vem primeiro numa política de investimento responsável. Ela é alfa em termos ambientais, ela é alfa em termos sociais, ela é alfa em termos de governança. E isso que está muito em voga agora, mas isso você só lembra quando dá problema. E as pessoas tendem a subestimar, os analistas tendem a subestimar, em geral, isso. Né? Então, eu que eu vim do tempo do mercado, eu tenho mais de 25 anos, que tinha menos governança, que o passivo ambiental era muito grande, e as pessoas só lembram do problema de ESG quando tem algo dramático. Então, teve a Lava Jato, várias empresas se envolveram, então aquelas empresas que se envolveram, as pessoas lembram que tem um programa de governança, até depois carregam até muito preconceito em relação a isso.
Então, assim, a Petrobras foi um exemplo na época. Mas a Petrobras, como uma empresa de commodities, tem a mesma exposição a um possível passivo ambiental do que a Vale. Só que as pessoas só lembram da Vale porque ela teve um acidente e depois não podia ter um outro acidente grave. Então, as pessoas punem muito e falam muito hoje de forma detratora, por exemplo, na Vale, e não tanto na Petro. E a Petro talvez tenha sido um capítulo mais antigo de governança. Então, assim, as pessoas... Mas tem sempre um possível passivo por ser estatal. Então, eu acho que é um aspecto... o alfa é uma fórmula, é um dado quantitativo, mas mais do que isso também tem uma série de aspectos qualitativos, como o ESG, como a proteção que você tem ao negócio, como a qualidade do management que vai te gerar alfa, que te gera um valor adicional positivo. Então, o quanto esse posicionamento tecnológico da empresa, a vantagem comparativa da empresa ser uma empresa alfa. Então, o alfa é essa liderança que você consegue medir quantitativamente para o passado, mas principalmente para a Alcan, é uma mensuração com uma tecnologia nossa de quanto é alfa para o futuro. E isso, assim, é muito próximo da gente, né? Então, a gente, em geral, os gestores tendem a falar sobre setores, empresas que às vezes estão um pouco longe do dia a dia, mas assim, eu falei já em algumas lives, alguém tem dúvida que a Apple é uma empresa alfa? Assim, eu não tenho dúvida, eu dou o exemplo, você vai perguntar para um adolescente, ou mesmo para nós, né? Tudo bem que tem outros concorrentes, a Galaxy, tem a Huawei, mas assim, como o aparelho aqui, um iPhone não é objeto de desejo. É objeto de desejo hoje, com 5G vai ser mais ainda. Então, ela tem uma vantagem comparativa a uma empresa alfa. Eu também sempre brinco, né, com as mulheres. Então, a Isabel está aqui, é uma mulher alfa. Então, se eu tenho uma chefe na Alcan, é a Isabel. Ela controla a minha agenda, ela que push na parte comercial, ela exige que eu seja melhor. Então, isso também é muito legal. Então, se as mulheres, todo mundo tem mulher em casa, eu dou sempre esse exemplo. Você quer saber o que é alfa? As mulheres são alfa, são líderes em qualquer bando. Então, também isso funciona muito. Então, o primeiro conceito desse alfa é muito legal. E aí o conceito que a gente tomou como benchmark foi muito legal, porque nos anos 80 e 90 surgiu esse conceito de alfa, que começaram a surgir os fundos alfa e os fundos até por alfa, que era somente alfa. Esse conceito, aí eu vou contar um pouco da minha história nos anos 90. Né? Quando eu comecei a estudar isso nos Estados Unidos, e eu passei pela área de risco, eu fui chamado para ser trader. E o Pactual era um banco extremamente rentável. Ele dava mais de 40% de retorno, só que na parte de equities, era um banco que depois do início, com o André Jacuzzi muito forte em ações, teve um vácuo de gestões não tão boas na parte de ações, principalmente do ponto de vista retorno-risco. Lembrando que naquela época, os juros não era acima de 10%, o juro era acima de 30%, o juro real era uns 10%, era época grosseria mesmo. A liquidez do mercado era baixíssima, então era muito difícil você gerar valor em ações. E eu era muito dedicado, passei por análise, tinha passado pela área de risco. Quando eu entrei, era uma área muito questionada, até porque o Esteves, que agora era o chefe da mesa, ele era responsável principalmente por juros. E como os fundos de multimercado se desenvolveram no Brasil, os movimentos macro eram tão grandes, os movimentos dos juros, que os grandes gestores brasileiros são preponderantemente de juros. Eu que tenho a formação de equities, a Alcan que tem a cabeça de gerar alfa, por isso você tem mais ativos em ações para gerar alfa, é exceção no Brasil. Só que isso é benchmark nos gestores globais. Então, sem dúvida, acho que é uma vantagem comparativa do Alcan e que me deixa muito animado de fazer para frente. Então, quando eu sentei lá, eu imagino, numa tesouraria é como as pessoas disputam o dinheiro para quem tem mais retorno. Né? Então, eu tinha que disputar o dinheiro com o Esteves, que era o chefe da mesa, gerando muito valor nos juros. A primeira coisa que eu entranhei, eu falei assim, olha, se essas pessoas são mais de renda fixa, eu vou ter que trazer um risco menor para eles ficarem confortáveis do risco que eu estou tomando e um retorno alto. Então, eu vou ter que ter um retorno alto igual a eles, mas eu vou ter que fazer uma tecnologia. Então, é fundamental que eu continuamente tenha proteções, quanto mais naquela época que a volatilidade era tão grande, o Brasil não tinha nem
uma meta primária, como a gente tem hoje, entendeu? Superávit primário, nada disso, teto de gastos, não tinha nada disso. Então, o macro pesava muito. Então, eu fiz isso e comecei a fazer o que eu tinha estudado tecnicamente lá fora, o que eu tinha visitado como benchmark, quando muito poucas pessoas faziam. Isso a gente copiou. Depois eu saí do Pactual, fundei a Brasil Plural, e os fundos têm um histórico de 10 anos que eu trouxe. Quando eu fundei a Alcan, já estava muito depurado, inclusive esse processo. Eu acho que alfa é você também gerar mais para o cliente. Então, a gente deixa assim bem claro para o cliente, olha, o meu fundo de ações ele tem uma meta de render Ibovespa mais 10. Esse mais 10 é o alfa que eu gero, que eu estou me propondo a gerar. Com essa crise toda esse ano, por exemplo, a gente está conseguindo gerar esse mais 10. Quando eu falo o retorno absoluto, tem uma meta que está reabrindo agora, a Isabel falou, acho que é uma excelente oportunidade, tem uma meta de render CDI mais 8. Esse mais 8 é o alfa que eu estou me propondo a gerar. E com essa crise toda, a gente está conseguindo gerar mais do que 8%. E o alfa também é muito importante, que o alfa é para qualquer cenário. Então, quando a Bolsa caiu em março, 30% o retorno absoluto rodou positivo. Quando a Bolsa subiu agora nos outros meses, a gente também conseguiu bater a Bolsa. Por exemplo, esse mês, a Bolsa está subindo próximo de 7%. Esse mês, quando eu falo aqui para vocês, aí em julho, né? A Bolsa sobe 7%, a gente está subindo 9%. Então, isso é gerar alfa. O mercado cai fortemente, o mercado sobe fortemente, você tem posições para ganhar em qualquer cenário, mesmo que isso seja rápido. Então, isso também é uma tecnologia que é muito depurada, tá? Então, isso também é bastante importante. Eu vou entrar, que a Isabel provavelmente vai falar e perguntar um pouco da filosofia. Então, eu acho que foi uma coisa que eu tive que desenvolver até para sobrevivência pelo mercado e pela instituição muito competitiva que eu fiz. Então, eu sou agradecido à adversidade. Isso, quando eu fui montar, desde o início dos fundos da Alcan, foi uma tecnologia que eu vi. A gente, inclusive, adotou os precursores dos fundos alfa. A maior referência era a Bridgewater, que foi o maior fundo voltado para institucional. Quando você é institucional, você é mais preocupado com o processo, com risco, com retornos acima, você é mais cobrado tecnicamente. Então, a gente também fez isso. Então, a gente teve uma vantagem comparativa enorme, porque a gente pegou os melhores padrões internacionais, inclusive a gente é reconhecido por isso para institucionais, que depois para a pessoa física é mais importante ainda. São alguns conceitos que às vezes ela nem acompanha, nem dá tanto valor, mas são fundamentais para a consistência. Tá? E na nossa tecnologia da Alcan, já entrando um pouco para a gente, como é que a gente chega nesse alfa? Né? Primeiro, a gente tem uma vantagem comparativa de ter uma cobertura macro, não só no Brasil, do que global. Então, a gente está olhando os temas globais macro. Então, se você sabe para onde está indo o macro, você tem uma vantagem de alfa. Além disso, a gente tem analistas internacionais de ações, principalmente focados em tecnologia, que tem muitas empresas de tecnologia que não tem exatamente no ramo no Brasil, e é o que está em voga e que está mudando o mundo, que está acelerando esse processo. Então, se você tem tecnologia, você consegue mais uma outra barrinha aqui, você vai mais além, é o nosso segundo alfa. O nosso terceiro alfa é que a gente exige que as empresas que a gente investe passe por um fluxo de caixa, tenha um alto retorno. Então, exigimos que tudo que a gente investe tenha um retorno de mais de 15%. Mais uma barrinha aqui, mais um alfa. A empresa ainda tem um retorno. Então, ela tem a tendência macro, está no país correto, favorável no macro, numa tendência macro, está no setor correto, que a gente tem a cobertura internacional, então é um tema global, e ela, dentro desse setor, também ela é alfa por ter um retorno. Além disso, a gente exige que a empresa tenha um crescimento de geração de caixa maior que 10%. Ou seja, não só tenha valor, como tenha crescimento, né? Value and growth, como o americano fala. Então, isso também gera momento, né? Ela vai estar numa fase favorável, então você está acertando o timing de investir na empresa e você aumenta. Então, você vai mais uma barrinha de alfa. Além disso, a gente exige que ela tenha, avaliando todas essas empresas do setor, que ela tenha a gestão alfa, ou seja a melhor gestão que a gente acredita do setor. E uma gestão como a gente gera valor. Mais uma barrinha para cima é mais um alfa. Além disso, a gente faz uma concentração, ou seja, se você encontrou a empresa alfa no setor, efetivamente aposte nela, concentre as suas aplicações nela. Então, isso você vai... A concentração também é importante, inclusive faz os nossos fundos ser menos correlacionados. É um valor adicional que a gente faz para o cliente, que a gente faz um fundo síntese,
se ele quiser ser o nosso fundo, mas se ele tiver outro fundo, a gente não vai ter as mesmas posições do outro. Então mais uma barrinha de você faz a não correlação e uma concentração maior, né? Faz uma diversificação mínima como o risco manda, no mínimo 15 ações. Então, quando você vai vendo, você vai isso. Quando você vai no macro, ainda nos juros, você tem outro fator. Você consegue fazer um país contra o outro, seja em bolsa, seja em juros, seja em câmbio. Isso é mais um degrau alfa. Então, quando você vê, o nosso alfa potencial da Alcan é muito grande. Então, a nossa chance de sucesso, mesmo que a gente erra, eu sou um tomador de risco, né? Às vezes, o errar não é você fazer nada errado no seu processo, é uma avaliação às vezes errada. É o mercado não convergir exatamente no seu tema, no tempo que você está investido. Mas se isso acontecer, eu tenho uma margem de segurança porque eu tenho vários pequenos alfas para chegar lá. Então, isso aqui é a beleza do processo. Então, toda vez que a gente investe, a gente faz com algum tipo de proteção, a gente se preocupa muito com a liquidez. Hoje eu saio de todos os ativos, a gente tem mais de 10 bilhões de reais sob gestão, mas eu saio de todos os ativos em menos de 5 dias. E eu tenho como regra de risco que eu tenho que sair em 15. Aí foi o que a Isabel falou. Mas você fechou o fundo, você não gosta de ganhar dinheiro? Você fechou o fundo com regra de 15 dias, com 5 dias? Eu falei assim, mas a gente teve uma aceleração muito grande, vamos em degrau, a gente tem que ser ambicioso no longo prazo. Então, vamos em degrau, vai um desafio maior. A gente, durante a pandemia, contratamos 4 pessoas, estamos contratando 4 pessoas, inclusive sêniores, para fazer a nossa expansão internacional. Então, vamos posicionar muito bem, vamos ter mais uma expertise, já fizemos, conseguimos a cada patamar não diluir o retorno. Aí tem uma grande vantagem, que eu acho que é muito importante para vocês cobrarem qualquer gestor, que ele tem que estar com skin in the game, né? Com a pele no jogo. Então, eu sou o maior cliente wealth do fundo, eu e os gestores da Alcan só investimos no produto da Alcan. Então, isso dá um alinhamento fantástico. Então, eu não quero diluir meu próprio retorno. Então, de modo geral, o que é alfa, eu tentei falar, e um pouco como é que a gente faz alfa. Deixa eu só pegar fazer um parênteses aqui de uma coisa que você falou na live anterior, que eu acho que faz sentido, né? Porque quando a gente fala que a gente gosta de empresas de qualidade, você é uma pessoa muito preocupada com isso, né? Você falou que primeiro você vê qualidade, depois qualidade, né? Eu queria reforçar esse ponto. Porque algumas pessoas falam, mas aí empresas de qualidade normalmente são caras. Eu queria te pedir para você falar um pouco desse conceito do que é uma empresa cara, mas que se você olha no longo prazo, ela pode ser barata, e, ao contrário, empresas que parecem baratas no curto prazo podem se tornar ainda mais baratas porque não estão gerando crescimento de lucro. E como é que fica esse tema, né? Porque acho que ele é muito presente também nas nossas discussões de equities, né? E de geração de alfa, consequentemente. Tá. É muito legal isso que a Isabel está falando. E aí, nas nossas lives, eu fiz até uma live, alguém está falando aqui na Expert, né, hoje nos Stock Pickers, que falaram muito desse qualidade, e a live foi muito citada o Warren Buffett. Então, eu vou citar uma frase do Warren Buffett. It's better to buy a great business at a fair price than a fair business at a great price. Ou seja, é melhor você comprar um business excepcional a um preço justo do que comprar um business, um negócio só justo ali, mais ou menos, a um preço excepcional. Por que o Warren Buffett fala isso? Porque o investimento é algo no tempo. Então, lembra esse retorno alto, essa liderança, o que a gestão vai adicionar, o que parece justo, mesmo uma empresa que está crescendo e tudo mais, assim, todo ano, talvez você vai ter um retorno de 15%, ela vai te pagar dividendo, porque é lucrativo. Então, o carrego, que a gente chama disso, vai te dar valor. E a outra que parece barata, mas é um business ruim, ela vai ser atacada por concorrente, ela pode cair a margem. Então, o que parece é uma condição necessária o suficiente, o preço barato, mas ela pode ser atacada. E eu não atuo totalmente nessa frase do Warren Buffett. Tá? Eu não gosto do fair price. Eu não compro no preço justo. Então, eu já dei esse exemplo também em live. Eu, recentemente, na crise, gerou uma oportunidade de eu comprar a Amazon. Que a Amazon é uma grande empresa de e-commerce, premium. Eu tive ela nos anos 2000, fiquei 20 anos sem comprar, esperando a oportunidade. Comprei, eu tinha mais Apple, que andou nos últimos 1, 2 anos mais do que a Amazon, então a gente acertou. Mas, quando chegou a pandemia, ela não só caiu, como a gente fez uma avaliação correta, que ela ia se beneficiar não só em termos relativos, mas em termos absolutos da pandemia.
Então, ela ganhou mais mercado, ela vendeu mais, ela entrou em novos negócios e ela tem a capacidade de consolidar mais o mercado. Ela fez todos esses processos, ela não desperdiça oportunidade. Então, a gente conseguiu comprar. Mas a gente precisa dessa margem de segurança. Por isso que é tão importante a cobertura internacional, porque o Brasil pode, em algum momento, não estar exatamente o país alfa, então você vai ter que ir para outro lugar. Assim, sempre, pelo menos em termos relativos, a gente sempre conseguiu encontrar coisas para investir no Brasil. Essa é a vantagem, que o Brasil tem um mercado pujante, eu acho que vai expandir ainda mais. Mas você também, se você não tiver, você tem que ir para o mercado lá fora. E é muito interessante o mercado, porque o mercado desenvolvido, principalmente o mercado americano, ele nunca para, né? Assim, o Brasil está desfavorável, o mercado emergente tem uma crise, mas lá há uma continuidade muito grande, né? Nunca, never bet against America, né? O Warren Buffett também fala isso. Então, nunca aposte contra os Estados Unidos ou os países alfa no mundo, tá? Estou citando os Estados Unidos aqui, porque lá tem muitas empresas efetivamente que eu admiro, e particularmente em tecnologia. E tem alguns setores, por exemplo, eu acho outro país alfa é a China. Então, eu acho que esse também ponto é um ponto bastante importante. Aí um conceito aqui também que eu acho que vale a pena a gente passar é que a gente é muito fundamentalista, né? Então, para todas as decisões que a gente toma, a gente é muito profundo. A gente tem 2 comitês, né? Um de macro, outro de equity. As discussões são sempre, às vezes, até acaloradas para qualquer investimento entrar, se tornar relevante, tem que ter unanimidade nesses comitês. Então, eu acho que vale a pena a gente falar que a gente é muito fundamentalista, mas a gente preza a gestão ativa. E, às vezes, as pessoas não entendem muito bem como é que 2 conceitos tão díspares podem funcionar tão bem. E aí eu gosto de que você falasse um pouquinho dessa questão da gente ter mais equities e a gente ser descorrelacionado e a gente fazer essa gestão ativa. E aí, uma coisa que aconteceu, que o pessoal até tem comentado muito, é que, poxa, vocês têm mais equities do que alguns fundos macro da indústria, mas não por isso vocês sofreram mais em março, pelo contrário, vocês foram muito bem. Como é que vocês fizeram isso? Vocês anteveram a pandemia? E aí eu explico que não, que foi muito mais bom senso, ter um tamanho adequado, né? E se ater à gestão de risco e de liquidez que a gente sempre passou para os nossos clientes. Mas eu queria que se você puder falar um pouquinho sobre esses conceitos, que eu acho que de geração de alfa, de estar sempre investido nas melhores empresas, nas empresas que podem surpreender, até mesmo em cenários tão difíceis como esse que a gente está viveu e está vivendo ainda, né? Tá. Acho que esse exemplo desse ano é um exemplo dramático, mas a gente teve o exemplo também de 2013 a 2015, em que a gente, em ações, teve 2 anos de a Bolsa caía 2 dígitos todo ano. Na época foi a pior recessão da nossa história, e todos os nossos fundos foram premiados com os melhores fundos. Inclusive porque a gente não seguiu o consenso de mercado, que em geral estava apostando mais favorável para os juros e teve uma abertura de juros enorme. Em geral, o nosso mercado ganha mais no fechamento de juros. Como a Isabel falou, a gente não estava pessimista para a pandemia e também não adivinhou a pandemia. Mas a gente antecipou que o crescimento global seria menor e que o crescimento no Brasil seria menor. Então, a gente fez uma mudança estratégica, e a beleza do fundo multimercado multiestratégico, tem várias estratégias, a gente diminuiu bolsa e protegeu mais e aumentou juros. Quando veio a pandemia, a queda do PIB global foi ainda maior, então a atividade bateu, então os bancos centrais diminuíram, o ganho de juros foi ainda maior e a queda da bolsa foi ainda maior. Então, isso a gente antecipou, mas a gente não tinha uma carteira. E aí vem, não só mesmo com a proteção que você tem, a gestão ativa, como é você ter stop por posição, que eu também acho que é uma vantagem comparativa. Além de não ter nenhuma descontinuidade, como eu falei, era líquido. Eu já vinha discussando em janeiro, quando estava uma certa euforia no mercado. Isso está acontecendo agora já de novo, como várias ações de segunda linha, que não são alfa, estão tradando ao mesmo múltiplo. O que é o múltiplo? Uma relação de preço-lucro das empresas líderes alfa, e não estão dando desconto para a liquidez, não estão dando desconto para a gestão, que não é tão boa, não estão dando desconto pela falta de vantagem de tecnologia que a empresa tem, não estão dando desconto por passivo de ESG, ambiental, social e governança. Então, isso acontece um pouco em euforia. Então, tem muita gente
que está ganhando, que pode até nesse momento ganhar mais do que você numa ação de segunda linha, mas esse não é o jogo nosso de risco-retorno. Ao final do dia, você tem que tomar um certo cuidado e também avaliar o risco. E aí, então, por que eu estou falando isso? Stop, a maioria, na verdade, eu vou te falar, é a grande maioria, você é estopado no pior momento possível. Você estopa e a ação sobe. E os meus analistas, né, que ficam às vezes super chateados comigo, pô, Duda, mas eu falei que a ação era boa, porque eu falei assim, você tem que ter disciplina de mercado. Aí, quando teve essa crise, ninguém ficou chateado comigo, né? Porque, assim, das 9 das outras vezes que eu estopei, o mercado voltou na minha cara. Mas, assim, isso você te protege para a descontinuidade para baixo. Por isso que a gente não vende opção a descoberto, por exemplo, também, né? Então, as pessoas físicas, eu vejo, às vezes, elas querendo ganhar muito dinheiro na Bolsa. Então, saindo da renda fixa, começa devagar, né? Começa a ganhar algum pouco dinheiro na Bolsa, né? Então, elas querem ir para as empresas mais arriscadas, em vez de para as empresas alfa, que não tem uma grande, que nem as pessoas gostam de dar uma porrada, assim, não tem uma grande porrada, mas tem uma consistência. Mas às vezes você fala que você vai ganhar 15% ao ano, mais ou menos normalizado, eu acho isso pouco, eu quero ganhar de uma vez 30%. Provavelmente vai ser a maneira mais fácil de você, em vez de ganhar 30%, perder 30%. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu também invista no profissional, tenha ele pelo menos como benchmark se você quiser fazer uma carteira na física. Tá? Então, a gente não estava, então a gente estopou, e aí a gente ficou com a posição, só que aí tudo cai de uma forma igual, a empresa boa e a empresa ruim. E a gente foi comprando as empresas, principalmente de tecnologia, que a gente gostava, que era o tema dominante, que até se beneficiava totalmente protegido naquele momento. Porque naquele risco de circuit break caindo 10%, você não tem que fazer nada direcional. Aí para e a gente tem objetivo de vol por fundo e exatamente. A gente já teve ao que a gente combinou, né, com os clientes. Isso é legal que a Isabel está falando, né? O retorno absoluto para render CDI mais 8, a gente diz que a gente vai com 8% de vol. Mas quando tem uma crise, a vol do mercado, se eu não fizesse nada na carteira, a vol não seria 8. Ela chegou a quadruplicar. Então, a vol seria 32. Seria a vol de bolsa. Bolsa em crise. Então, você chega ali, você tem que diminuir, porque se a vol é 4 vezes maior, com 1/4 da posição, você continua a buscar o CDI mais 8. Só que você tem muitas arbitragens no mercado. O mercado, eu me lembro que nessa crise, se eu te dar um exemplo, teve o índice, o S&P extremamente líquido, começou a tradar com desconto enorme em relação lá fora. A gente opera aqui dentro e lá fora, a gente arbitrou. A relação do carteira índice, né, que são a carteira de ações comparada ao índice, da sua composição, ele tem, claro, uma referência, senão você pode arbitrar. Gerou uma descontinuidade enorme. Então, a gente foi lá e arbitrou. Então, você começa pelo ganho mais fácil naquele momento. Aí, aquele momento de tecnologia, a Magazine Luiza, como eu falei, a Amazon, você compra lá fora. A Apple, que a gente, no primeiro momento, saiu porque o tema marca não estava favorável, a gente voltou. A Magazine Luiza, que na nossa opinião ia se beneficiar da pandemia, caiu fortemente. Então, a gente comprou. Então, totalmente na época protegido com o índice otimizado. Então, você fazer isso, essa disciplina, eu acho que foi uma explicação. Então, a gente não estava pessimista, a gente fez uma boa gestão de risco, e aí, quando voltou, a gente já estava otimista antes. Aliás, é importante, se vocês forem ser investidores, serem otimistas, porque você fica mais feliz, primeiro, sendo otimista, isso não necessariamente apostar positivamente, né? Às vezes, por exemplo, eu estava mais otimista com a recuperação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos efetivamente se recuperou economicamente, principalmente o mercado de tecnologia, que foi mais alfa, mais rápido que o do Brasil. Então, é importante você tem que ter um viés otimista, porque ganhar dinheiro na queda é muito mais difícil. Ganhar dinheiro na queda você faz sempre mais com proteção de capital. Sempre mais, tem uma regra de mercado que diz assim, a primeira regra de mercado é você não perder dinheiro. A segunda é você não esquecer a primeira regra. Então, assim, no mercado de baixa, é muito difícil, porque o mercado não fica convergente aos temas. Fica muito o que a gente chama de técnico. No pânico, as pessoas vendem o que tem, vendem as empresas boas, estão procurando liquidez, tem que liquidar suas posições, então você tem que ter uma humildade e respeitar esse processo. Uma coisa interessante também que os nossos clientes comentaram é que a gente foi bem em março, né? Mas que normalmente os fundos que foram bem em março foram aqueles que não foram muito bem anteriormente porque tinham a cabeça mais pessimista.
E, por outro lado, também comentaram o seguinte, que a Ocam ela conseguiu se adaptar, porque, como você falou, né, esse semestre foram praticamente 3 períodos bem distintos. O primeiro bimestre, que a Bolsa foi bem, até ali meados de fevereiro, a gente conseguiu, né, seguir o mercado e entregar um retorno bom. Aí o segundo bimestre foi aquele debacle, né, março e abril, uma vol absurda, a gente também conseguiu proteger bem e entregar. E o terceiro bimestre, que a gente, aos poucos, muito gradualmente, começou a tomar risco novamente e também entregamos bem o terceiro bimestre do semestre passado. Então, esse tem sido um elogio grande, porque a gente consegue ir acompanhando e entregar retorno no mercado mais favorável, que a gente toma risco, ou no mercado menos desfavorável, que a gente, como você falou, a gente reduz exposição, mas mesmo assim a gente consegue taticamente entregando resultado. Então, acho que também é um bom ponto para fazer. Agora, deixa eu só pegar esse ponto que é bem legal que você está falando, é que o bacana de quando você gera foco em alfa é que você, de novo, não precisa ter um mercado altista para você ganhar dinheiro. Aonde eu ganho até no relativo mais é no mercado de lado. Não tem problema nenhum o mercado estar de lado, porque eu vou estar nas empresas que crescem, nas outras que não crescem. Até a minha proteção vai ter menos risco em si. No mercado altista, você tem squeeze em ações short, porque as pessoas estão comprando qualquer coisa, não estão olhando para qualidade. E no mercado embaixo tem o pânico, é difícil. No mercado de lado, para mim, é fantástico. Então, essa é a beleza, né? E outro ponto que é importante de bolsa, que as pessoas se surpreendem, assim, você tem que ter uma humildade enorme para a bolsa. Então, por exemplo, eu vi no meio da pandemia um grande gestor falar que 70 mil a bolsa estava cara. Não dá para você falar assim, nunca que a bolsa está cara ou está barata. Ela está, assim, ela está justa, porque se ela está tradando na tela, se você acha que está cara, assim, vende, assim, mas tem gente comprando e vendendo. Então, assim, a bolsa é o que é, você não tem para quem reclamar ao final do dia. Não é empresa, você não tem o que reclamar. É aquilo ali, você vai dormir mal com aquele, se você estava errado, então você não tem o que reclamar. E é importante, que é também uma máxima do mercado, que esse mercado tem todo dia. Então, as pessoas assim, mas você, Duda, eu estou comprando nos últimos 3 meses, quase todo dia, expandindo a carteira, diminuo, rodo, faço rotação, o papel subiu, eu troco, mas eu tenho expandido a carteira nos últimos 90 dias, nessa recuperação, quase todo dia. Então, expandido é comprado, mas sempre com alguma proteção. Aí você fala assim, mas vem cá, você está me dizendo que você está comprando a 103 mil pontos hoje, futuro, por que você não comprou mais a 70? Aí o que eu e a Isabel falamos, lá a volatilidade, lá era um ambiente de não investimento, e eu comprei lá totalmente protegido. Agora eu compro com menos proteção, porque na verdade está um ambiente para investimento subindo. Então, assim, você tem que... eu faço muito esporte de alta performance, eu sempre fui atleta. Inclusive, uma grande vantagem disso é que é um foco no hobby que me limpa a cabeça. Eu faço meditação porque me limpa a cabeça, porque você tem que ter humildade e você, como tem todo dia, você dormir e acordar preparado, que a sua cabeça tinha umas concepções no dia seguinte, mas você pode acordar hoje e ter a Europa com um país com uma crise fiscal, os mercados despencando, você sabe as suas concepções, você tem que acordar, avaliar aquilo e agir rapidamente. Você tem que ter presença de espírito. Então, eu sempre falo para os meus gestores, o gestor parece uma profissão glamourosa, não, a gente estuda muito, e o gestor não pode gostar muito de si mesmo, porque ele está sempre com uma frustração. Quando ele está procurando uma excelência, tem sempre alguma coisa que não está exatamente encaixada na carteira, você fez tudo, você viu tudo, mas o mercado não convergiu, tem sempre uma notícia desfavorável em algum ponto. Então, você tem que ter uma humildade bastante grande em relação a isso. Então, quando a gente foi isso, a gente só aumenta a posição vencedora. Como está convergindo o que nós temos, a gente tem aumentado todo dia. Então, aí a Bolsa agora, 103 mil pontos, está caro? Algumas empresas eu acho caro, as outras empresas que eu comprava, eu continuo comprando porque eu acho barato. Se tiver uma euforia na segunda linha, se tiver uma euforia muito grande, vai acabar mal, nunca é diferente, e eu vou estar procurando em algum momento do tempo, acho que não é ainda agora, acho que não tem bolha, e até procurar vender essas ações. Então, eu acho que tem todos esses aspectos que você tem que levar em conta, mas eu queria falar muito que é um jogo psicológico também. O mercado é movido a ambição e medo. Então, você tem que entender em que capítulo está o mercado, como é que as pessoas agem quando têm ambição e como é que as pessoas agem quando têm medo.
E aí atuar em cima, né? Agora, você falou um pouco do que a gente está de bolsa, né? Que as pessoas perguntam, qual é o nível de bolsa? Muitas perguntam para você, né? O que você acha que vai acontecer até o fim do ano? Eu acho que era legal você falar um pouco de que a gente nem olha muito o nível da bolsa, mas mostrar para as pessoas como que a gente está vendo que tem muita oportunidade para principalmente gerar alfa no Brasil, né? Porque você tem temas muito interessantes, e do nosso play de Estados Unidos, que é um pouco mais vetado, né? A gente nem trabalha com tanta proteção lá, porque a gente tem mais conforto de estar lá como país, e lá também é muito líquido, né? Então acaba que a proteção lá é você apertar um botão e sair da posição em frações de minutos. Então, se você puder dar uma perspectiva aí para esse segundo semestre, Duda, acho que seria legal. E aí depois a gente entra no outro tema lá. De novo, eu estou muito animado para gerar alfa e expandir o risco, tá? Então, eu diria que a gente está no risco acima da média nos fundos e principalmente muito acima da média em ações. A prevalecência das posições de ações sob juros, câmbio e commodities está muito grande. Então, acho que o momento é muito favorável. Começando de lá fora para dentro, né, para começar o macro, assim, qual é o principal motivo que a gente está muito animado? É porque os juros reais, né, comparado à inflação, estão negativos nas economias desenvolvidas. Então, se você aplicar na renda fixa, você perde dinheiro lá fora. Então, você está sendo impulsionado para ativos de risco. E o juro real no Brasil está zero, o que é absolutamente inédito, não na minha carreira do mercado, mas na minha carreira de vida, né? Assim, em 50 anos eu nunca vi isso. Então, eu nunca vi um ambiente tão favorável para investimento, para bons investimentos. Porque o mercado nunca tem almoço grátis, nunca é fácil você ganhar dinheiro. Claro que isso é ajustado nos preços. Então, eu que me tiro o sono noite é não perder essa primeira oportunidade. Então, vamos lá. Primeiro alfa. Segundo alfa, eu nunca vi, e eu vivi como investidor já, o boom do Nasdaq dos anos 2000. Eu nunca vi um ambiente tão fértil para inovação tecnológica e mudança tecnológica como agora. Porque o 5G, a computação quântica, a adoção de inteligência artificial, os softwares que estão entrando em todas as empresas, a digitalização, o e-commerce, está muito dominante. E era um processo exponencial, essas empresas são organizações exponenciais, mas ela conseguiu pegar uma derivada de acelerar mais ainda. Então, o meu ponto do ponto de vista de tecnologia, eu acho que a gente vai andar em meses do que a gente normalmente anda em anos, mesmo para a tecnologia. Então, o que também me tira o sono à noite é eu não perder essa oportunidade. Então, você tem o macro muito favorável, a tecnologia muito favorável. E aí eu fui primordialmente investir em empresas de tecnologia lá fora. Então, quando você olha a nossa carteira, se você olhar o índice Nasdaq, ele já se valoriza mais que o S&P. Se você olhar as FANGs, que são as empresas mais consolidadoras, né, Facebook, Microsoft, Amazon, Google, elas performam, ainda são as empresas alfa dentro do setor, performam melhor do que o Nasdaq. A nossa carteira está performando melhor do que as FANGs. Isso é toda a minha escadinha de alfa. É isso que eu estou procurando, encontrar uma seleção ainda melhor do que as empresas sabidamente que são as empresas alfa do mercado americano. É esse o meu desafio. Então, a gente está muito focado nisso. Por que lá a gente tem menos proteção? Porque a gente acha que o capítulo do mercado é tão favorável e a gente tem uma humildade. Lá fora, o meu círculo de competência, considerando todo o mercado, não é o mesmo no Brasil. Então, eu já tive proteção no S&P, eu já tive proteção no Nasdaq, mas assim, eu cubro as principais empresas do S&P, mas eu não cubro todas. Eu não consigo saber exatamente o aspecto técnico. Eu sei aqui o que as pessoas físicas, os principais blogs, sites, Twitter, estão recomendando também para a pessoa física. Eu estou vendo onde está aumentando o volume. Eu não tenho a capacidade, talvez, de tão no detalhe de ver o fluxo lá fora, saber o que um scalper na Bolsa de Nova York está fazendo. Eu tenho uma humildade de saber que o meu ciclo de competência. Então, eu tenho uma humildade quando eu faço o short lá, eu não tenho a mesma vantagem. E como o mercado está autista, eu estou procurando um alfa ajustado a esse beta de tecnologia e macro lá fora. A Isabel comentou, a vantagem quando você está investindo no mercado desenvolvido, a gente não tem só Estados Unidos, a gente tem um investimento em Alibaba, por exemplo, na China, que tem operação em Hong Kong, inclusive financeira, que eu acho que
são coisas que destravam o valor, são coisas digitais muito fortes. Quando você está investido lá fora, o beta, o risco, vamos dizer, a correlação com o mercado, comparado à Bolsa Brasileira, é meio. O que isso quer dizer? Normalmente, em condições normais, o risco lá de uma posição de 100 é 50 só, porque eles não têm o risco macro, eles não têm o risco fiscal brasileiro, eles não têm o risco monetário, eles têm moeda forte, eles têm gestão melhor, ele tem poupança, ele tem riqueza, ele tem empresas com a proteção de negócio ainda maior. Então, você fica com menos risco do que investir aqui. Além disso, a liquidez, como a Isabel falou, é abundante. Ou seja, se eu tiver alguma reversão, alguma notícia que eu acho que seja reversão do mercado, eu consigo sair não em 15 dias, não em 5 dias como demora hoje, eu saio em 15 minutos, então, de uma posição extremamente líquida lá. Então, é também uma vantagem. Então, assim, normalmente a gente carrega mais proteção, lá fora a gente está com muito menos. Mas mesmo no Brasil aqui, a gente está com menos proteção. Então, o que a gente vê para o segundo semestre? O mais difícil, quando as pessoas perguntam quanto que é para o final do ano, é que, na verdade, a gente consegue avaliar alguns capítulos. E o capítulo do final do ano, talvez a gente vai começar a ficar mais claro ali depois de setembro, quanto mais que a gente está saindo de uma crise. Então, hoje, tecnicamente, inclusive, eu vejo um primeiro objetivo da Bolsa de 110 mil pontos. As bolsas internacionais e no Brasil têm me surpreendido pela velocidade da recuperação. Se continuar esse padrão mais forte de recuperação, a gente vai atingir não só os 110 mil pontos, como os 120 mil pontos. Aí vão falar assim, mas Duda, o PIB do Brasil vai cair mais de 5%. Vocês não podem ser sérios, né? E a Bolsa vai voltar, vai fechar em alta esse ano. Eu falei assim, aí eu vou falar uma frase do Nietzsche que eu também tenho falado muito. O que não te mata te fortalece. Os mercados funcionam assim. O preço justo não tá justo para esse ano. É que o mercado com juro baixo, ele está olhando o fluxo de caixa não de um ano, está olhando de 2, 3 anos. Quando você olha um múltiplo, por exemplo, de relação de preço-lucro, a Magazine Luiza vai estar barata daqui a 3 anos. Uma XP, uma BTG, uma plataforma de investimento, vai estar barata daqui a 2 anos. Uma B3, que é mais barata, que o mercado vai expandir, vai estar barata para 1 ano, sim. Eu acho muito barata. Então, é transformacional. Então, esse é o valor do tempo. Então, se a gente continuar com esse padrão, eu tenho muita convicção dessa parte macro e dessa parte de juro baixo, que isso vai ficar por mais tempo, é o novo normal. Se isso for verdade, a gente vai para o 110 e depois para o 120 relativamente rápido. Então, isso seria até ou antes do final do ano. Tá ótimo. Agora eu vou fazer umas perguntas mais de cunho pessoal, mas muito ligadas ao CAM. Quando você decidiu, né, sair do banco de investimento e fundar a sua própria gestora e liderar um time, o que você pensou na hora? Quais foram as coisas que você tinha mais medo? O que te motivou? Qual o seu propósito, né, na criação dessa gestora? E se de fato tudo que você imaginou lá atrás está acontecendo, aconteceu melhor ou pior? E a outra pergunta, Duda, que eu também acho bastante interessante, qual é o segredo de você liderar um time de pessoas, né, que são preparadas e de fazer com que esse time jogue tão coeso e tão junto e como que você consegue motivar essas pessoas a acordar cedo, a perder o sono? Porque, como eu trabalho com você, eu já te conheço há muitos anos, a gente trabalha junto também há alguns anos, eu sinto muito que você consegue difundir uma cultura dentro da OCAM que eu não consigo ver em outros lugares, tá? Eu já trabalhei em muitos lugares, mas, de fato, eu acho que a gente tem aí, dentro do seu papel como líder, uma coisa diferente. Eu queria saber como é que você faz isso, se você pensa em alguma coisa, enfim. Tá bom. Bastante interessante as perguntas, né? No meu histórico de vida, eu sempre dei valor a sócio, né? Isso é muito legal para o cliente, porque a partir do seu propósito efetivo é levar o padrão de vida do cliente, servir o cliente, você não pensa exatamente você em primeiro lugar, você pensa de ter a melhor estrutura possível para gerar valor para o cliente. Então, e eu tive, com todas as... e aí eu concordo com a Isabel, que também passou por banco de investimento, né? O clima, às vezes, de competição interna não era tão salutar quanto a gente tem na UCAM, o processo de competição, muita mudança, e aí você tem
muitas vezes não especialistas, que tem que demorar um ciclo de uma curva de aprendizado para desenvolver, mas também são operações dinâmicas. Mas eu fui muito... aí é fundamental a humildade de esperando do tempo do risco. Quando o Pactual foi vendido, já era uma situação um pouco, né, aí você está o Nietzsche de novo, né, de insustentabilidade, de que você queria espaço. Então, assim, eu cheguei a um ponto ali que eu queria mais espaço. Então, e eu achei que eu poderia servir melhor o cliente. Então, eu fundei a Brasil Plural, que também foi um case de asset de muito sucesso. Fazia parte, por exemplo, do asset da Brasil Plural, o Pedro Guimarães, eu era o chefe do asset, que é o Pedro Guimarães, que hoje é o presidente da Caixa Econômica Federal. Aliás, está fazendo um belo trabalho, porque ele é um cara também diferente, né? Um cara que pensa fora da caixa, ele não aceita a realidade como é. Então, ele toma medidas bastante fortes, radicais, assim, e é um cara bastante alfa na parte da gestão pública. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que eu também fui servindo, mas chega um ponto, e aí normalmente eu espero um pouco nesse nível de sustentabilidade, é que quando você Aí começou os meus clientes, principalmente os clientes internacionais, a dizerem que o melhor benchmark no mundo é você ser independente para você não ter conflito de interesse. Por mais que você faça tudo correto, ele fala assim, ao final do dia, não tem um alinhamento. Aí, os principais gestores, as principais instituições institucionais americanos, é condição sine qua non para você investir, de você ser independente. E aí começou, do meu ponto de vista também, depois de mais de 20 anos com estrutura grande, e eu sempre entregando acima da curva das instituições, né? E sempre tendo que ter reuniões não ligadas ao mercado, né? Você ligado num banco, você tem outras preocupações, né? Eu estou te falando, desde 90, no final da década de 90, eu sou sócio de banco, né? Banco tem outros tipos de preocupação, e eu tenho que perder meu sono de meia-noite às 6 só com os clientes e como eu render melhor. E aí eu cheguei ao ponto em que eu realmente percebi, e já era um pedido de todo o time, de eu também levar uma vida e um foco mais simples e essencial. Então, eu fiz esse movimento para o CAN, como era inexorável, como esse é um business de pessoas, a Brasil Plural foi construtiva nesse processo, então deixou a gente levar os fundos, aceitou no começo que a participação, a gente aumentou fortemente essa participação, porque esse é o melhor modelo de benchmark, então ele aceitou isso. Então, eu acho que isso foi fundamental. Eu acho uma coisa também fundamental, porque ao final do dia, né, você pode chegar a um patamar também que nunca tive um dinheiro próprio, né, meu pai tinha uma condição financeira boa, mas é muito duro com a gente. Então, nunca tive nada de graça. Sim, sabe, o primeiro carro que eu tive eu comprei, só que ele sempre, nunca abriu mão de investir em educação, em estudar. E eu, desde pequeno, como eu tinha que ser um self-made man, eu tinha que ser empreendedor, se eu quisesse ter algum dinheiro, eu sempre estudei muito e vi uma vantagem. Então, que as pessoas, quero investir, quero acompanhar gestor, então tem que estudar. A gente não gosta do que a gente não entende, e o mercado tem uma complexidade, tem particularidades que você precisa de pessoas efetivamente que te ajudem. Então, aí a gente trouxe os fundos. E aí, por exemplo, a Isabel, que eu conhecia há 20 anos, tinha sido trabalhado no Opportunity, sócio, trabalhado como gestora, trabalhado em outros lugares, aconteceu uma coisa muito legal, porque acho que isso é um legado de vida, né? A Isabel falou assim, Duda, tu está me chamando para trabalhar, eu sou executiva, mas assim, eu estou impressionado, porque minhas amigas trabalharam com você, falaram que você foi a melhor época que trabalhou. Então, assim, eu nunca subestimei as pessoas. O Ray Dalio, que é da Bridgewater, ele fala isso, que a empresa dele, a Bridgewater, a gente tenta fazer isso na UCAM, é como uma família. Então, tem um chamado amor duro. Então, a gente se ama, mas se você ama mesmo, você é extremamente duro. Então, para alguém a gente estar realmente sob pressão e não se encaixar na UCAM, a gente talvez demore um pouco mais, mas também quando faz é inexorável, até porque é pior para a própria pessoa. Mas quando está dentro, não tem, e eu dou o exemplo por cima, da gente não ter como ajudar essa pessoa a se desenvolver. Então, eu tenho no meu trabalho, diariamente, expandir, e eu me orgulho muito, por que a gente tem
5 gestores de macro e 4 gestores equity, e todos eles aceitando, até que eu no final do dia use a palavra final, mas eu uso pouco, né? No trading a gente não perde a gestão ativa, que a Isabel até falou, essa flexibilidade. Então, eu aqui estou falando com você, se tiver acontecer uma coisa no mercado, eu vou mandar uma mensagem aqui do WhatsApp para eles venderem ou comprarem alguma coisa. Mas assim, eu não tenho essa... Mas assim, todos os comitês são decididos por unanimidade. Então, eu perco várias vezes no comitê, que eu acho que os outros estão mais conservadores, mas eu aprendi que isso no tempo fez a gente diminuir o risco quando os riscos são grandes e não cair em algumas armadilhas, mas também quando está todo mundo convicto, quando passa no nosso comitê, normalmente a gente fala assim, gente, a gente não faz de uma vez a posição muito grande, a gente vai aumentando para aqui, mas assim, gente, a gente está vendo, eu também acredito muito nisso, né? Eu não sou um cara de preços perfeitos, eu olho para a minha tela agora dos preços, eu acho que tinha umas empresas que deveriam estar o dobro do preço e outras deveriam estar a metade. E aí eu sempre falo com meus gestores, gente, as pessoas estão achando normal, eu estou vendo lá fora um elefante roxo voando. Elefante roxo voando não voa. Para tecnologia tem uma analogia melhor, né? É um unicórnio, né? Por que é um unicórnio? Você já viu um unicórnio? Então, se você vir, você captura e leva para casa, porque você não vê unicórnio por aí. Então, por isso que as pessoas chamam de unicórnio as empresas de tecnologia que podem decuplicar, multiplicar por 10 o valor. Então, eu acho que eu via muita concorrência predativa em banco de investimento e, sinceramente, eu sofria com isso porque eu não tenho, na minha essência, conseguir boicotar, eu não consigo boicotar uma pessoa porque ela é minha concorrente interna, eu deixar de fazer alguma coisa porque eu nunca consegui fazer isso. Então, ao final do dia, eu vou preferir ganhar menos dinheiro, mas eu não mudar a minha essência se eu for simples e essencial. E, ao final do dia, com os corretos incentivos, né, com os alinhamentos, isso é interessante na Alcânia, todos só ganham dinheiro se a cota andar. Ninguém tem um gerencial próprio. Não, eu ganhei, a Alcan empatou, o cliente perdeu. Não existe isso. Se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que ganhar dinheiro igual para o cliente estar lá em primeiro lugar. Inclusive, a gente ganha pagando taxa cheia, assim, absolutamente cheia. Nos fundos, né? Investe também é uma exceção da Alcan, o que a gente faz isso. Então, e ao final do dia, o que eu já vinha descobrindo com o tempo, quando eu fui liderando no Asset, agora quando eu fui independente, é que isso que as pessoas querem. E eu acho que no futuro, com esse sistema de ESG, social, presença, muito legal a Isabel, que eu estou falando, que manda em mim, manda na minha agenda, eu aceitar isso, se ela faz melhor do que eu, se ela é mais assertiva, ela é mais disciplinada do que eu. Não é, Isabel, você está na Alcântara porque você é melhor do que eu em alguma coisa. Então, assim, é muito legal de as pessoas querem isso. Então, quando você vê as presenças de mulher, que ainda é pouco, a gente contrata normalmente na Alcântara pessoas do IME, agora, estamos super focados que são técnicos, sabem fazer programação, e normalmente vem de classe mais baixa, que eu acho isso fantástico. Eu era desesperado para ficar rico, para ter um mínimo de condição, entendeu? E eu, antes de querer ficar muito rico, ou qualquer coisa, ter avião, helicóptero, é mais importante eu ter uma vida mais saudável, completa, e fazer aumentar a spread the wealth, né? Aumentar esse ganho para os clientes, para as pessoas que estão lá. Então, ao final do dia, se você dá os corretos incentivos, todo dia eu durmo para falar assim, olha, tem que ter uma coerência na ação, tem que ter ação para as pessoas que realmente estiverem desenvolvendo aumentar, tem que também aumentar o número das pessoas, tem que aumentar o patrimônio nas captações e com calma, porque primeiro a gente entrega na frente, está sobrando capacidade alfa, então deixa o dinheiro vir, vamos testar primeiro esse dinheiro com o nosso dinheiro, antes de ir para os outros, eu sempre fiz isso. Então, ao final do dia, as pessoas querem isso e vai ser exigência, né? Os millennials já existe isso, as pessoas preocupadas com a responsabilidade das empresas. O meu sonho é fazer uma fundação e retornar um pouco desse dinheiro, que é uma fundação local, para retornar um pouco para a sociedade. Então, é um propósito de vida. Então, só que o que eu vi que as pessoas querem, né? E normalmente as pessoas vieram do Pactual, vieram da Opportunity, vieram do BBM, que foram escolas muito duras com as pessoas. Então, as pessoas falam assim, eu entendi, as coisas são feitas claras, com transparência, então acho que tem uma convergência muito grande. Eu já falei isso também numa live, eu vou repetir, eu faço o hipismo em competição e tem eu fiz um curso lá nos Estados Unidos com o Monty Roberts, que escreveu um livro que eu recomendo todos, a New York Bestseller, que é O Homem que Ouve Cavalos, que é um pouco de essência de vida. E ele me ensinou uma frase muito legal, ele falou assim, um grande cavaleiro, ele faz com que o cavalo faça tudo o que ele quer. Mas um cavaleiro excepcional faz o cavalo querer fazer tudo o que ele quer.
Então, o cavalo é um animal ultrassensível, então assim, as pessoas também são, as pessoas têm aspirações. Então, eu acho que o segredo da Alcan, o que motiva a Isabel, o que está motivado a Bárbara e a Júlia, que também, a Bárbara também na parte nossa comercial, de suporte, faz mido, a Júlia, que foi executiva da BTG, também está aqui com a gente. E você vê que 3 mulheres, né? Não está fácil do meu lado. O que motiva, eu acho que elas, a mim, de entregar acima, é essa capacidade de ter voz ativa, de ter espaço de crescimento e de eu, final do dia, eu estar olhando para as demandas pessoais de cada pessoa, de também estar me cobrando de elas terem outros desafios e da empresa estar aumentando em relação a isso. Então, eu acho que as empresas cada vez mais vão ser assim daqui para frente. E que elas desenvolvam, né, o potencial delas, né? Porque todo mundo tem muito, né? Mas às vezes em algumas estruturas você fica muito amassado ali, você não consegue. E lá na Alcan eu vejo que todo mundo vai além porque você dá muito espaço e incentiva. Legal. Tem uma pergunta aqui pedindo recomendação de fundos de ações e multimercados. Né? O que a gente pode falar é que a gente tem 3 fundos multimercados na Alcan. O Institucional 2, que é um fundo com uma vol mais baixa, vol de 2%, ele é D1, é um fundo que é bem apropriado para quem está saindo da renda fixa, não está acostumado muito com volatilidade. Lembrando que a estratégia deles é muito similar, tá? A gente tem uma única estratégia na Alcan. Aí a gente tem um fundo intermediário, que é um fundo com uma volatilidade, um objetivo de vol de 4, ele é D15. E temos o Alcan Retorno Absoluto, que é um fundo de vol 8, é o dobro da vol do Equity Hedge, a composição das carteiras, como eu falei, é muito próxima, e ele é um fundo D30. Então, o que eu sugiro, Miro, que foi quem perguntou, é que você faça um diagnóstico do seu perfil de risco, aonde você acha que é mais adequado você alocar o seu capital, e em um desses 3 fundos você vai estar muito bem servido, tá? O importante é que você vá para um fundo adequado para que, como o Duda falou, né, a pessoa não saia no pior momento. Isso é complicado. Quando você vai para um fundo que não é apropriado ao seu perfil, quando o fundo chacoalha, você vai lá e sai, e aí você não dá tempo para o fundo se recuperar, que obviamente isso acaba acontecendo. E nós temos também 3 produtos de renda variável, um deles está fechado, mas a gente tem o Long Bias, que é um fundo espetacular. Ele, inclusive, ele está rendendo desde o início dele 122%, enquanto o Ibovespa rende 88%, sendo que ele tem metade da volatilidade da Bolsa. Então, olha que incrível que esse fundo ele cai muito menos, esse ano ele está excepcional. Então, para quem não quer ter a vol de Bolsa, mas quer ter os ganhos de Bolsa, o Alcan Long Bias eu acho que seria muito apropriado. E, além disso, a gente tem o Alcan FICFIA, que é o nosso fundo long only, aí ele sim tem uma vol muito próxima da Bolsa, é aquele fundo que o Duda mencionou, que tem um objetivo de retorno de Bovespa mais 10. Só um parênteses, o Long Bias, o Alcan Long Bias, ele é um FIM, é um multimercado, mas ele tem tributação de FIA. Então, ele também dá aquele benefício de não ter come-cotas, né? Então, em termos de tributação, ele também é muito atrativo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Gabriela, deixa eu só complementar. Complemento, por favor, Duda. O americano gosta muito de put your money where your mouth is, né? Põe seu dinheiro onde está a sua fala, né? Se eu fosse falar para o segundo semestre, além do retorno absoluto, que para mim também gerou oportunidade de aplicar, eu principalmente aumentei minhas posições no long bias. O long bias está subindo próximo de 10% contra 10% da queda da Bolsa. Mesmo em março, quando a Bolsa caiu 30%, ele caiu só 6%. Acho que é um fundo fantástico para esse cenário, você buscar uma alta com alguma proteção, que é o alfa que a gente fala. E aumentei também no nosso fundo de ações. O nosso fundo de ações ele tem uma correlação maior que o Bovespa, do que a média do mercado, porque ele é institucional, tem um benchmark Bovespa, mas é para render 10% acima do Bovespa, né? Ele tem uma característica que eu não posso prometer para frente, mas mesmo com os piores anos de deterioração, ele nunca teve um ano negativo. Então, a Bolsa cai mais 10%, ele está indo positivo, ele está indo para positivo agora, com a Bolsa também caindo 10%. Então, também tem essa característica bastante forte de preservação. E eu também, só para, não sei se também foi o foco da pergunta dele, também só para não fugir, se eu fosse falar fora da Alcan, e não correlacionado com a Alcan, que é complementar, né, todo meu dinheiro está na Alcan, tá? E se um dia que eu achar que alguém tem um fundo melhor do que eu não vou estar satisfeito,
eu vou estar fazendo de tudo para ser melhor do que ele. Então, eu efetivamente acho que os fundos da Alcan são os melhores, mas eu acho que a Ibiúna está fazendo um belo trabalho nos fundos macro, e a Esquadra faz também, que são meus ex-sócios, o Maurício, meu amigo e colega de colégio, o Guilherme Achê, eu trabalhei com ele durante 10 anos no Pactual, que são gestores. O terceiro gestor veio da Dínamo também, que é a referência, mas os fundos estão fechados. Eu acho que a Esquadra também faz um belo trabalho. Eu só estou mostrando aqui, Duda, o nosso... Peraí, deixa eu só botar aqui. Põe o retorno absoluto, só o histórico dele no tempo. Eu vou botar se eu botar aqui rapidinho o long bias, não sei se dá para vocês verem, mas esse aqui é o gráfico do long bias, como eu falei, né? Desde o início ele está dando 122% contra o Ibovespa de 88%. E aí, olha que incrível como que a vol dele é muito mais baixa, né? Ou seja, que enquanto essa linha cinza, que é o Ibovespa, tem quedas bem relevantes, o long bias ele consegue segurar muito bem. E aqui, né, como a gente viu, ele caiu talvez menos de um terço aqui do que a bolsa caiu e está conseguindo recuperar bem. Então, aqui está o gráfico do long bias. E o Duda pediu também para botar do retorno absoluto. Eu acho até que é bom botar esse, né, Duda, que compara ele com alguns outros fundos. Esse aqui é o gráfico do retorno absoluto desde o seu início, tá? Ele é um fundo que existe desde 2013. A gente botou alguns comparáveis que a gente admira muito, que tem uma volatilidade próxima. Então, a gente pegou casos de renome, como o Capital, o Verde, a SPX, a Bahia. E aí, vocês podem ver como é que a gente mantém uma consistência de retorno ao longo desse prazo bastante grande. E outro ponto que eu acho que é bom salientar, que o Duda mencionou também, com relação à baixa correlação que a gente tem com a indústria de fundos, porque a gente tem uma componente de renda variável maior do que esses outros fundos que acabam sendo mais macro, tá? E aí a gente pode ver que numa janela mais curta, desde 2018, a gente até adicionou aqui alguns outros nomes que não existiam em 2013, e aí em certas situações de mercado, como essa aqui que os fundos realizam muito e são correlacionados entre si, porque são mais macro, a gente consegue segurar bem. Aqui também foi um período que aconteceu isso, fundos aqui realizaram bastante, a gente foi bem. E agora, nessa janela aqui dessa crise de março, como foi incrível como esses fundos eles mexeram muito e a gente conseguiu ali ter uma performance bastante diferenciada. Eu achei que era bom a gente mostrar isso aqui, Duda. Não, isso é legal. Acho que a gente não só foi o melhor fundo do mercado, comparando os maiores e melhores fundos, e é um elogio a eles, como a gente conseguiu fazer isso com menos risco do que eles. Esse é o ponto da Isabel. Então, em torno de retorno foi muito grande, em torno de retorno ao estado a risco foi aquele alfazinho ainda maior. Foi isso ainda que maior. foi legal. Tem uma outra pergunta aqui, o Mário, ele gostaria de saber que tipo de operações fazem com que os fundos macro da Alcan tenham diferentes volatilidades. A gente não tem fundo só macro, né? A gente tem uma combinação, mas se você puder explicar, Duda. Eu vou explicar. É assim, como a Isabel falou, a gente não gosta de chamar do fundo macro. Todo nosso fundo tem posições macro e posições de bolsa. Isso é flexível. Normalmente, a gente tem 2/3 em ações, na média, e 1/3 macro. Por que isso? Porque você tem mais ativos. Agora, só existe uma estratégia da Alcan, nos fundos multimercado, multiestratégia. Por que um tem volatilidade menor do que o outro? Isso é proposital. Então, como a Isabel explicou, eu tenho um fundo de liquidez que é D+1, que ele é para render CDI mais 2 com 2% de vol. Ele, como fundo institucional, ele às vezes tem um pouquinho menos correlação com os outros fundos, porque ele não pode ter todos os ativos que os outros fundos têm. Os fundos institucionais, pela regulação brasileira, eles só podem investir em ativos negociados no Brasil. Eles podem até investir em alguns ativos fora, mas tem que ser negociados na nossa bolsa, tá? Então, mas também ele evita, por exemplo, ele não pode fazer day trade, ele evita uma série de outras operações, não pode vender opção descoberta, ele evita até uma série de outras operações que diminuem o risco dele. Mas ele não consegue, vamos ver, pegar todas as minhas potenciais de alfa dos outros fundos. Ao final do dia, a gente tem uma tecnologia que às vezes dá uma descorrelação, mas ao final do dia converge bem para esses níveis eles terem rentabilidade parecida. Então, esse fundo é para render CDI mais 2 com 2% de vol. A gente tem o fundo de previdência, o Equity Hedge, que é D+15, previdência D+5, que é para render CDI mais 4. Então, baixo risco. E fundo caixa, é meu fundo caixa, eu tenho todos os fundos. É o institucional. Moderado, CDI mais 4, ou seja, quem não gosta muito de um mês negativo é mais raro, quem não tem tanto apetite de risco.
E alto risco, CDI mais 8, é o retorno absoluto que a gente voltou a abrir agora, com 8% de vol. Mas as posições são as mesmas quando eu faço uma boleta, uma operação, compro um ativo, ela vai para igual. Por isso que eles têm diferente. O que dá um pouco de descorrelação é o fundo institucional, que dê mais um, e o fundo de ações, que também é institucional. Então, esses dois têm particularidade institucional. O ações, né, por cima tem o benchmark Ibovespa, que dá um pouco de descorrelação. Às vezes, um pouco dos outros fundos, porque tem que negociar somente ativos negociados no Brasil. Acho que Duda, está ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda agora, ou então procura a gente no nosso site, ou manda e-mail, ou nós também estamos sempre lá no Instagram e no LinkedIn respondendo a tudo. Eu vou encerrar e convido a todos para às 18 horas voltarem aqui, porque a gente vai fazer, então, uma discussão sobre investimentos internacionais com Pedro Drê. O Mário aqui está agradecendo. Obrigada a você, Mário. Obrigada a todos pela presença. Eu queria chamar a atenção que o Pedro é um especialista em mercado lá fora, um cara também muito sênior, o segundo maior sócio da UCAN, então eu acho que eu recomendo realmente a live também, que eu acho que a gente vai aguardar essa live dele também, porque eu acho que vai ter muito conteúdo, muita informação legal. Tá bom. Então tá. Obrigada a todos, boa tarde e até logo. Sorte, saúde e sucesso a todos. Obrigado.